Hoje a gente vai ver qual é a relação que existe entre o templo que existia em Jerusalém e o nosso olho. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Pekudei, hoje focando nos parágrafos de 40 a 41 do Zoar, nono ano de leitura. E, em geral, é muito raro a gente ter um Zoar de Pekudei, só por curiosidade, porque geralmente a gente vai a Her com Pekudei, né? E aí eu nem abordo muito aqui o Pekudei. Mas essa semana estamos abordando. Bom, e uma das coisas que o Zohar explica para nós é que existe uma relação entre o templo de Jerusalém e o nosso olho. Qual é a relação? Vamos lá. Eu vou primeiro para ela, depois a gente explica. Então ele diz o seguinte: no templo a gente tinha, digamos, três níveis de santidade. Você tinha a Arca da Aliança, que era o local mais santo dentro do templo, onde Deus repousava. Aí você expande e vai para o próprio templo, você sai do templo, tem a cidade de Jerusalém. Então você tem três níveis aí de santidade, né? O nível da Arca da Aliança, do templo e de Jerusalém como um todo. E aí talvez você agora já tenha sacado qual que é a relação com o nosso olho. Nosso olho também tem esses três círculos, né? Você tem o branco, o colorido e o preto do olho, né? E aí o Zohar sempre vem com essas ideias que a gente sabe que são muito importantes na Kabbalah, de que nada é por acaso, né? As coisas são criadas paralelas. Então, se nós temos isso no nosso olho, se o templo de Jerusalém era construído assim, isso está refletindo uma realidade espiritual superior. O universo tem algum nível de manifestação que é deste modo, em 3 graus de santidade, digamos, do mais interno por mais externo, tal. E aí, claro, quem conhece um pouquinho de Kabbalah já vai saber também qual é a resposta. O Zohar vai dizer que isso representa a própria manifestação da coluna central da árvore da vida. Então você tem Keter, Tiferet e Esod. Tá? Depois a gente fala de Malchut porque ela não foi incluída. Mas você teria Keter, então, comparado a o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, como eu falei, é o local mais sagrado. No nosso olho seria a parte menorzinha do olho, né? A bolinha mais interna que você tem, que é, digamos, a essência do seu olho, onde está localizado todos os, sei lá, o principal foco da visão, vai dizer o Zohar. E isso representa a Keter, né? Que é o local mais elevado que você poderia chegar na árvore da vida. Aí você expande um pouco, ainda santo, ainda sagrado, tem o templo, que é a parte colorida agora do nosso olho, que é Tiferet. E se você expandir mais um pouco, você teria toda a cidade de Jerusalém, no nosso olho é o branco do olho, tá? E representa na árvore da vida e Esod. Bom, então a ideia de que a santidade está, digamos, em três partes, né? Do mais interno para o mais externo, numa hierarquia. Por que é interessante pensar do mais interno para o mais externo? Porque geralmente quando a gente fala de árvore da vida, a gente pensa de cima para baixo. E com essa nova visão, o Zohar diz que não, que um grau está dentro do outro. Tem alguns textos de Kabbalah, como o Pardes Rimonim, que logo, logo deve sair, diz que é como se fossem as camadas de uma cebola, né? Você vai tirando camadas e chegando no interior da santidade ou da sacralidade. É uma visão interessante para não achar que você está necessariamente subindo, né? Mas que você está se aprofundando em algo. E é isso que o Zohar está querendo dizer. Quando você está falando de ganhar santidade, um dos modos é, e talvez é o que a gente mais usa, aqui no Zohar eu já usei várias vezes, é falar de elevação, né? A ideia, então, de que você está subindo de nível, subindo a alma, você tem o mundo físico e o mundo espiritual, né? Terra e céu, tá? Mas outro modo é falar assim, não, não tem subida, não, não é necessariamente um caminho de subida. É só uma questão de você conseguir ver profundamente as coisas. E por isso que eu usei o verbo ver, não é à toa, o olho. Se você tentar se ver, né, com a parte branca do olho é uma coisa, ver com a parte colorida é outra e ver com a parte preta é outra. Você está vendo com mais foco, com mais atenção, com mais detalhe. Então, o que o Zohar está querendo dizer para você estar nos níveis mais sagrados das coisas, mais próximo de Deus, se você quiser chamar assim, perto da Arca da Aliança, você tem que ter algum tipo de contenção das coisas. Você tem que excluir algumas coisas e focar num número menor de coisas. Isso vai servir para muitas coisas. Vai ser os seus estudos, vai ser o seu jeito de ver a vida, vai ser as suas percepções. Você tem que ver as coisas com mais aprofundamento. Se você ficar sempre na superfície da vida, digamos, na superfície do mundo, ela é sagrada. Veja, como a gente falou, é a cidade de Jerusalém, mas ela não tem a mesma sacralidade que você poderia chegar se você fosse mais a fundo.
E aí, com isso, eu só encerro dizendo por que que Malhut ficou de fora, né? Que seria esse quarto círculo, se a gente fosse falar. Teria que ter algo além do branco do olho, talvez o próprio olho. Se a gente fosse falar na metáfora arca, templo, Jerusalém, talvez fosse a própria terra de Israel, ou o próprio mundo, o que que representa? Representa o próprio mundo físico. Então, o Zohar só fala de 3 níveis porque a ideia é que de Esod para lá, eu ia falar para cima, mas evitando esse termo, de Esod para dentro, né, eu tenho a real espiritualidade. Para fora de Esod, que é Malhut, eu tenho o mundo físico, material. Não é exatamente a espiritualidade, entendeu? Ele tem espiritualidade, ele vai ter também santidade, mas eu não chamo exatamente de espiritualidade. Então, um primeiro passo que eu teria que dar é ir de Malhut para Yesod. No olho seria, talvez, ir do olho para o branco do olho. E na metáfora geográfica seria sair de algum lugar do mundo e entrar em Israel. Tá? Aí, uma vez que eu fiz isso, é que começa a jornada espiritual, com 3 graus. Bom, e aí só para encerrar então, quanto mais eu vou podendo me concentrar em algo, focar em algo e me aprofundar nas coisas, mais eu estou entrando nos recintos do templo, na linguagem do Zohar, mais eu estou me aproximando de Deus e com isso, mais eu consigo santificar não só a mim, e esse é o mais importante, o ambiente ao redor. Então, apesar de eu chegar na arca do templo, né, e achar que eu estou só ali, eu e a arca, não, você está dando mais santidade para o templo, mais santidade para Jerusalém e mais santidade para o mundo. Tá? Então, essa é a ideia. Como são graus dentro um do outro, né? Quando você mudou o interior, você também mudou o exterior. Como eu falei, imagina que é a casca de cebola. Se eu mudar o núcleo da cebola, afetou a cebola inteira. Eu não afetei só o núcleo, né? A cebola inteira. Se os núcleos estragar, por exemplo, apodrecer, a cebola inteira está podre. Mas se o núcleo ficar mais santificado, a cebola inteira está mais santificada. Um bom dia a todos e tudo de bom.